Finalmente, histórico, hein? Acordo Mercosul-União Europeia é anunciado pelos dois blocos. Mas vai lembrar que ainda há muita resistência, tem que passar pela aprovação do Parlamento Europeu, pelo Conselho Europeu e também pelos parlamentos nacionais de cada um dos países do Mercosul, e existem muitos países resistentes, como Polônia, Países Baixos, Itália e, claro, principalmente a França, que fala que a luta não acabou. Mas e aí, pessoal, quais são os malefícios e benefícios desse acordo? Fala também sobre a Romênia, que tem uma polêmica envolvendo ali a sua eleição, que foi anulada pela justiça por conta de uma suposta interferência russa, vamos entender exatamente o que está acontecendo, e também, cara, a questão na Síria, que se agrava cada vez mais. Com os rebeldes, além de dominar Alepo, Ramá também está avançando para Homs, a terceira maior cidade do país, e com Erdogan, presidente da Turquia, anunciando apoio aos rebeldes. O Hezbollah começa a invadir ali o território e a gente também fala, pessoal, de explosões que rolaram em Damasco, na capital da Síria. Cada vez mais próxima à queda de Bashar al-Assad. Exemplo, a Rússia mandou seus cidadãos evacuarem o país. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o governo Yoon Suk Yeol, que foi o responsável na Coreia do Sul pelo decreto da lei marcial, aparentemente está cada vez mais próximo do fim, e a guerra entre Ucrânia e Rússia. Tivemos notícias sobre a assinatura de um acordo de defesa mútua entre Rússia e Belarus, inclusive com equipamento nuclear sendo cedido para o país, o anúncio parte da Ucrânia de um novo míssil drone que pode chegar até pontos decisivos da Rússia, e finalmente saiu a entrevista de Sergei Lavrov com Tucker Carlson. Dentre outras questões, ele fala numa tentativa de reaproximação com os Estados Unidos, mas deixando bem claro que os russos podem utilizar ele disse, qualquer meio para vencer o conflito. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. Galera, presta bastante atenção, hein? Não vai terminar o ano de 2024 errando. Para você que vacilou e não aproveitou a Black Insider, sim, galera, as maiores promoções da Insider, as roupas mais tecnológicas do Brasil, aproveita porque eles estão agora até o dia 8 de dezembro, tá acabando, corre lá que tá acabando, prorrogando a promoção, e aí utilizando o cupom PROFRICARDO15, somado aos descontos que já existem no site, você pode ter acesso a descontos que chegam até 40% no valor. Sim, galera, para as campeãs de venda da marca, tá? Então você tem ali bermudas, meias, as cuecas, que aliás são sensacionais, dicas, tá? De todos os tamanhos, cores, as tech t-shirt, que são as campeões de venda, e aliás pode perceber, né, que eu tô sempre usando aqui, porque elas são muito confortáveis, tá? Então elas são práticas, elas desamassam o próprio calor do corpo, elas têm uma tecnologia que o tecido, galera, não desbota, pode perceber que essa camiseta é antiga, e ela tem a coloração de nova, ela vai com a capacidade, né, de evaporar o suor do corpo, trazendo uma sensação de conforto térmico sensacional. Então, antecipa as compras de Natal, faça compras para você e aproveita, galera, porque tá acabando. Aproveite as melhores promoções do ano na Insider. Link e cupom na descrição, não vai perder essa oportunidade. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, histórico, hein? Finalmente ele foi anunciado, o Acordo Mercosul-União Europeia, que eu confesso que eu desconfiava bastante que não seria anunciado. E na verdade, galera, vamos ser sinceros, tá? Sem querer ficar colocando aqui, né, desmotivando, enfim, ainda acho que haverá grandes resistências, principalmente por parte do bloco europeu, para a assinatura desse tratado que prevê a livre circulação de mercadorias, ou pelo menos de algumas mercadorias, ou pelo menos de cotas de algumas mercadorias, preferências alfandegárias, vamos colocar assim, entre os países do bloco europeu, hoje são 27 países, e também o Mercosul. Vale lembrar, pessoal, que o Mercosul ele tem 5 membros, só que a Venezuela, por conta do protocolo de Ushuaia, não respeita a democracia e os direitos humanos e está suspenso do bloco, e tem um outro membro que está entrando, que é a Bolívia, só que ainda tem um processo de adesão, né? A gente fala aí de alguns anos ali de adaptação da Bolívia em relação a questões como a tarifa externa comum, algumas regulamentações comuns do bloco do Mercosul. Ou seja, esse acordo hoje ele está sendo votado pelos 4 países, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, e também pelos 27 países da União Europeia. Por que eu falo para vocês que é um acordo, né, importante e tal, mas que ainda faltam algumas etapas? Por ser um acordo que promove uma integração tão forte entre mercados,
precisa não só da aprovação do executivo de cada um dos países, e a Comissão Europeia, da Ursula von der Leyen, é como se fosse o poder executivo ali da União Europeia, mas também dos parlamentos nacionais, do Brasil, da Argentina, Uruguai, Paraguai, e também, claro, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, do Legislativo Europeu. Aqui no caso, por exemplo, do Brasil, o próprio Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele falou que, olha, a gente gostou, mas a gente tem que observar exatamente quais são os termos do acordo. Pô, os europeus tiveram 20 anos para votar. A gente aqui, enquanto Câmara, tem que saber também se é bom para a população brasileira. Entende? Então não é que está totalmente finalizado. Tem que ter aprovação de vários parlamentos que podem colocar, claro, alguns empecilhos. Mas no caso do Mercosul, eu pelo menos não vejo que haverá grande resistência. Agora, do lado europeu, galera, convenhamos que a resistência pode ser alta. Porque, por exemplo, dentro do Parlamento Europeu, é necessário que tenha aprovação, não é maioria simples. Você tem que ter pelo menos 55% dos países que compõem, respondendo a 65% da população dos países europeus. Aí sim o acordo vai ser ratificado. E a gente tem, de um lado, Espanha e Alemanha, defendendo totalmente a formação desse acordo, até porque os alemães, países industrializados, indústria automotiva, quer colocar os seus produtos no Mercosul. Só que alguns países, como Polônia, uma grande liderança na produção de grãos, preocupados sim com a concorrência, Itália e Países Baixos, governos muito nacionalistas, né? Giorgia Meloni, o Geert Wilders, por exemplo, também não sabem se estão tão favoráveis a esse acordo, e talvez o principal inimigo desse acordo que seja a França. O Macron, de novo, cara, colocou que a luta ainda não acabou, que a França oferecerá uma resistência e vai tentar compor um bloco junto a outros países europeus, falando dos possíveis malefícios, principalmente relacionado à agricultura europeia. E claro, França e Polônia, por que são contra o acordo? Porque tem das agriculturas mais fortes ali do continente, entende? A França alega que as legislações ambientais e sociais que existem na Europa, que são mais rígidas, tal, diminuem a produtividade dos produtores agrícolas europeus, enquanto as legislações de Brasil, Argentina, tal, que são mais flexíveis, segundo a França, claro, tá? Não são tão rígidas, fazem com que o custo de produção seja mais barato, e aí produtos do Mercosul vão entrar sem impostos no mercado europeu e vão quebrar os produtores locais. Assim, o documento final, pelo menos ele não foi exposto para a gente ainda, ele vai ser mostrado principalmente para cada um dos parlamentos. Mas a própria Ursula von der Leyen já falou que esse acordo possui garantias robustas para os nossos agricultores que, de fato, galera, não vão quebrar os agricultores locais. A grande preocupação, vamos lá, né? Qual que é o benefício de fazer parte de um bloco econômico ou de um mega acordão como a União Europeia e Mercosul? Imaginem vocês que agora a gente está falando de um acordo que vai conter quase 700 milhões de habitantes e um PIB de 22 trilhões de dólares. Cara, vocês entendem que, por exemplo, um investidor, sei lá, da Austrália, qualquer país, tá? Não que eu gosto, né, nada contra a Austrália, claro. Ele pensa assim, bom, sei lá, será que eu invisto, por exemplo, no Brasil? Pô, mas se eu investir no Brasil hoje, o Brasil só tem livre comércio com 200 milhões de pessoas, que é o Brasil, mas a população da Argentina, Uruguai, Paraguai, pô, não vou ter acesso ao mercado consumidor tão intenso assim. Caso o Brasil faça parte de um acordo Mercosul Europeia, a gente expande demais o nosso mercado consumidor e o mercado consumidor com alto poder aquisitivo. O Brasil, ele se torna atrativo para receber investimentos estrangeiros. Fora que a gente vai conseguir colocar os nossos produtos agrícolas livremente, possivelmente com algumas cotas, né, de exportação, no mercado europeu, que de novo é um mercado com alto poder aquisitivo. Então, num sistema capitalista, galera, quanto mais compra e venda de mercadorias, melhor pagamento de imposto, geração de emprego, atração de investimentos. Tem a parte positiva. Qual é a preocupação para os europeus? A falta de competitividade agrícola e, para a gente, a falta de competitividade tecnológica e industrial. Os europeus querem, principalmente a Alemanha e Espanha, querem fechar tanto esse acordo por quê? Para ajudar os nossos agricultores. Nossa, como eu gosto dos agricultores brasileiros, eu quero que eles vendam, né? Claro que não, né? Eles querem colocar os seus produtos industrializados e dentro de um país como o Brasil, né? Que vem se desindustrializando, pode ser perigoso. Tanto que o Brasil também aparentemente colocou algumas cláusulas relacionadas a uma proteção industrial, principalmente relacionada a compras governamentais. Ou seja, tudo que for para repartições públicas, como escolas, hospitais, parte militar, vai ser comprado do Mercosul e não do bloco europeu. Tudo isso, de novo, analisado por cada um dos parlamentos e, de novo, geralmente existe um período de aplicação, né? Então, passou pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho Europeu, pelo parlamento de cada um dos países do Mercosul, beleza, criamos.
É amanhã que passa a valer? Geralmente não, né? Você vai fazer uma transição que dura 3 anos, 4 anos, 5 anos, é muito difícil saber, tá? Então calma, não é que ele já está finalizado. Não querendo colocar, né, um certo desânimo aí, mas acho que ainda vai demorar um tempinho para esse acordo de fato acontecer. Você acha, pessoal, que no final das contas vai rolar? Deixa aí nos comentários. Vai lembrar que o Lula, ele viu com muito bons olhos isso, né? Ele fala que ele está criando a maior área, ou uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, e que esse atual texto que foi votado é muito mais moderno e reconhece os compromissos com o Acordo de Paris. Inclusive teceu críticas indiretas, né? Fala assim, olha, nós não aceitamos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos. O Mercosul é um exemplo de desenvolvimento econômico e de responsabilidade ambiental, alegando que os produtos brasileiros são chancelados por grande parte dos países do planeta. Então, uma desculpinha, um protecionismo ambiental falho dos franceses, poloneses, outros países, alegar que a nossa carne ou a nossa agricultura não é de boa qualidade ou incentiva trabalhos irregulares. Quem tá certo nessa, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem relevante está ligada às eleições na Romênia. Eu já tinha ali trazido para vocês que o Calin Georgescu, que é um cara visto como uma extrema-direita, já falo para vocês, quem é velho de guerra aqui do canal, né? Que acho que perde um pouco o poder explicativo isso, esses conceitos tão amplos. Ele é um ultranacionalista, anti-imigração, eurocético, não apoia também que tenham gastos militares tão altos com a OTAN, principalmente defesa da Ucrânia. E fora que ele teve algumas declarações meio problemáticas acerca de líderes fascistas aí no passado aí de décadas da Romênia. Então ele é um ultranacionalista, extremamente conservador, com pautas religiosas, e ele se define como um cara talvez não pró-Rússia, mas muito anti-Ucrânia. Mas ele fala que a inteligência, né, do Putin e tal, já teceu elogios inclusive ao presidente russo. Pois bem, galera, durante toda a campanha, ele era um cara que estava assim com, sabe, um dígito de votos, tal, não era visto como um cara que pudesse ser eleito. É um cara outsider, assim, né? Ele é todo esportista, ele pratica esportes ali, tem seus 62 anos, mas tá no shape e tal, né? Enfim, ele é visto como um cara outsider ali. E o cara acabou se engajando bastante no TikTok, com algumas retóricas um pouco mais radicais e tal. Ele ficou em primeiro lugar. Claro que tem o segundo turno ainda, mas ele ficou em primeiro lugar. A Romênia começou a tecer algumas investigações e viu que, na verdade, a Rússia fez uma guerra híbrida, ataques propagandísticos na Romênia. Segundo a Romênia, não houve ainda a explicitação dos documentos, tá? Mas o que a Rússia fez foi por meio de propaganda, financiamento de partidos políticos, criação, por exemplo, de perfis falsos para influenciar a opinião pública nas redes sociais, delimitar que o Calin Georgescu era um excelente candidato e que deveria ser eleito. Ou seja, a Rússia interferiu diretamente por meio da comunicação nas eleições. Vale lembrar que a Romênia também reclamou da postura da Rede das Dancinhas, chinesa, né? Sabe o que eu tô falando, tá? Porque supostamente ela também teria colaborado, engajado, disseminado mais vídeos elogiosos de bom tom do Calin Georgescu do que de outros candidatos. Então, foi definido pela própria investigação na Romênia que houve interferência externa no processo eleitoral e está tudo anulado. Professor, tá certo. Cada país tem que garantir a soberania da sua própria defesa, da sua própria democracia. Vocês entendem que a gente entra num campo perigoso a partir disso, né? Por quê? Quem garante, por exemplo, que não houve interferência eleitoral nas eleições, por exemplo, da Ucrânia por parte dos Estados Unidos? Ou, por exemplo, na Geórgia, interferências. A Rússia acusou os Estados Unidos acusou a Rússia nas eleições da Geórgia. Inclusive, né, o senhor georgiano se afastando da União Europeia em intensos protestos. Quem garante que não teve, por exemplo, interferência da Rússia no processo do Brexit, que acabou culminando com a saída do Reino Unido da União Europeia? Quem garante que não houve, por exemplo, interferências dos Estados Unidos em aliás, né, em uma série de revoluções coloridas que aconteceram no continente europeu? Vocês entendem que isso pode ser um instrumento muito poderoso para estados alegar, então, eu até queria, né, que esse candidato fosse eleito, mas infelizmente houve uma interferência externa dos Estados Unidos ou da Rússia e a gente vai ter que anular o processo eleitoral. Entende? Claro, não acho que é uma questão simples, é um debate sério que tem que acontecer em cada um dos países, como garantir a soberania e o livre exercício da democracia sem influências estrangeiras. Mas anular processo eleitoral depois da consolidação dos votos já terem acontecido? E se fosse um líder pró-União Europeia?
Será que também teria anulação dessa eleição? Deixa aí nos comentários. Na questão, galera, da Síria, envolvendo os avanços dos rebeldes, temos aí notícias bem impactantes, bem preocupantes para o governo sírio, tá? O governo de Bashar al-Assad. Primeiro que os rebeldes, eles continuam avançando, partiram de Alepo, né? Já conseguiram, o pessoal, conquistar Ramá e estão já no subúrbio de Homs, que é a terceira maior cidade. E se eles de fato conseguirem dominar isso, eles isolam uma série de bases militares russas, inclusive a base naval de Tartus, super importante para a Rússia, conectar no mar Mediterrâneo. E pelo outro lado, a gente teve avanço dos curdos. Inclusive os curdos, olha como é uma confusão ali, né? Esses rebeldes que eu falo para vocês é uma conjuntura de grupos diferentes, hein? Mas o principal é o HTS, a antiga frente al-Nusra, dissidentes ali, pessoal da Al-Qaeda, mas também tem outros grupos curdos, você também tem outros grupos rebeldes, uma série de confluência de pensamentos diferentes. Os curdos começaram a dominar cidades a leste e falam, inclusive, em possivelmente fazer uma mediação com esses rebeldes, porque os curdos e esses rebeldes têm um objetivo em comum, que é a destituição do governo Bashar al-Assad, tá? Só que a gente entra numa seara perigosa. Por quê? Esses rebeldes do HTS, antiga frente al-Nusra, são apoiados pelo Erdogan. Ah, professor, mas é a teoria da conspiração. Imagina que o Erdogan falou hoje, tá? Eu apoio o avanço dos rebeldes. Segundo Erdogan, tá? Eu até tentei fazer políticas de aproximação com o Bashar al-Assad, com conversações ali com o Irã, com a Rússia, mas infelizmente não deu certo. Então eu torço para que os rebeldes sejam bem-sucedidos e consigam derrubar o governo al-Assad. Professor, mas vai ter algum tipo de interferência externa em relação a isso? O Hezbollah começou a mandar tropas, o Irã também. Mas dá a lembrar que os principais apoiadores da Síria, Hezbollah, Irã e Rússia, estão momentos muito fragilizados e preocupados muito mais com questões internas, conflitos ou com Israel, ou com a Ucrânia, ou com outras partes do mundo, do que exatamente lidar com a Síria. Só que essa divisão dos rebeldes internamente já é preocupante, e agora os curdos, querendo fazer negócio com os rebeldes, que são apoiados pela Turquia, os curdos são os principais inimigos dos turcos, né? A Turquia odeia o movimento curdo. Será que os curdos vão conseguir negociar com esses rebeldes, que são diferentes entre si, mas grande parte apoiado pela Turquia? Fato é que o exército da Síria não está resistindo à ofensiva e está desabando. A gente teve, por exemplo, hoje já, tá? Ataque, por exemplo, ao Ministério da Defesa da Síria. Isso aconteceu hoje, explosões ali na capital do país. Professor, mas vai ter avanço dos russos, tal. A Rússia acabou de pedir para que os seus habitantes deixem o país. Isso geralmente não é indício, ou a Rússia vai fazer algum tipo de bombardeamento sem ligar muito para a perda de civis, ou é sinal que está meio que abandonando o barco, né? Até porque a Síria, assim, do ponto de vista militar, a Rússia nunca assim, né? Mas mudou, não é reconhecimento de mandar tropas. Mudou equipamentos, apoio logístico, porque tem uma ligação interessante. Hoje, a própria estátua do Hafez al-Assad, pai do Bashar al-Assad, antigo ditador da Síria, né? Foi derrubada pelos rebeldes. Isso é muito simbólico dentro do conflito, entende? Então, assim, há medo muito grande, né, que o governo Bashar al-Assad não consiga dominar muito tempo, não, o território da Síria. Enquanto isso, galera, tivemos também na Coreia do Sul algumas notícias importantes sobre uma suposta segunda lei marcial. Sim, as mídias locais colocaram que Yoon-suk Yeol, para quem não sabe, o presidente da Coreia do Sul, traçando um breve histórico, tá? Ex-procurador, conhecido pelo combate à corrupção, ficou muito popular. Foi eleito como presidente, mas enquanto presidente começou a ter queda da sua popularidade, também porque não investigou membros do seu partido e a sua própria esposa, que teria recebido vantagens indevidas, como bolsas da Dior, como informações privilegiadas para investir no mercado acionário, especulando em cima, né, de notícias prévias que ela já tinha conhecimento. E aí o combate à corrupção não funcionou exatamente para eles, né? Como a popularidade dele vinha caindo bastante, ele começou a alegar que todo mundo que estava indo contra ele era porque era comunista, principalmente no parlamento. Decretou uma lei marcial para perseguir os comunistas que existiam.
Cara, nem o partido dele comprou essa narrativa, hein? Menos de 24 horas depois, o parlamento já vetou essa lei marcial e a gente teve uma debandada de ministros, enfim, algumas informações conflituosas. O líder militar do país falando que não foi ele que deu as ordens, que recebeu as ordens do presidente. Então, hoje o presidente está isolado e, aparentemente, até o seu próprio partido está favorável a uma renúncia, né? Ou um impeachment aí do presidente. Por que eu falo para vocês que é preocupante? Começou a rolar na mídia da Coreia do Sul que ele estaria disposto a adotar uma segunda lei marcial, só que agora sem a possibilidade do parlamento revogar essa lei. Alguns líderes militares colocaram que não respeitariam as deliberações do Yoon Suk-yeol. Vocês entendem, cara, que isso é perigoso? Professor, mas ele é um maluco. Mas é o chefe do Poder Executivo. Se os militares começam a se insubordinar contra as manobras de um presidente, é sinal que a democracia está num momento complicado do país, entende? A força militar não é uma força política. A força militar que detém o monopólio da força deve ser utilizado por políticos que foram eleitos pela população, entende? Ah, mas não gosto desse político. Então tira ele, faz impeachment, se for primeiro-ministro, né, moção de desconfiança, sei lá. Mas agora o exército começar a responder por ações próprias é um perigo para a democracia. Na questão da guerra, galera, Rússia e Ucrânia, informações também bastante importantes. Primeiro que a gente teve, né, um acordo de defesa mútua entre Rússia e Belarus sendo firmado. Para quem não sabe, Belarus é um estado que faz fronteira também com a Ucrânia e governado pelo Alexander Lukashenko. Pô, era um grande parceiro do Putin, né? O Putin já tinha deslocado algumas ogivas nucleares por meio dos Iskanders para o território de Belarus, mas a gente teve hoje uma visita do Putin a Minsk, capital ali de Belarus, e eles assinaram mais um acordo de defesa mútua. Dessa vez, a Rússia prometendo, como já tinha feito na sua nova doutrina nuclear, como já tinha feito em pronunciamentos públicos, mas agora tornou oficial uma promessa que, caso alguém mexa com Belarus, mexerá também com a Rússia. E, inclusive, Belarus, Alexander Lukashenko, pediu o deslocamento dos Oreshnik, os mísseis balísticos que foram utilizados na Ucrânia recentemente, né, com grande sucesso, e o Putin falou sim, lembrando que os Oreshnik, eles podem ou não carregar ogivas nucleares. Muito possivelmente em Belarus terão aí ogivas nucleares. É mais um ponto de atenção, porque Belarus tem problema com os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, tem problemas com a Polônia, que são países que fazem parte da OTAN. E, claro, tem problemas com a própria Ucrânia. Além disso, pessoal, o Zelensky divulgou uma notícia impactante aí, hein? Um novo armamento que ele está chamando de um míssil drone Peklo, que é conhecido, né, traduzindo ali como o míssil drone Inferno. Aparentemente, ele tem 700 km de alcance e pode chegar a uma velocidade de aproximadamente 700 km por hora também. Professor, isso pode causar muito impacto? Se a gente considerar que os principais impactos, danos que a Ucrânia conseguiu causar na Rússia foram por meio de drones e que a Rússia vem atravessando uma guerra longa, muito maior do que se esperava, e não está conseguindo combater os mísseis, ataques aí dos ucranianos com a devida potência, né? Convenhamos que a Ucrânia conseguiu sucesso, sim, em alguns ataques. Claro que isso pode representar um perigo para a Rússia, até porque, como eu falei para vocês, esse míssil com 700 km de alcance, ele poderia pegar em vários pontos importantes da Rússia, inclusive Moscou, a capital do país. Será, galera, que a Ucrânia está com más intenções em relação ao comando político da Rússia? Para finalizar, a gente teve também a entrevista. Confesso, pessoal, que eu não vi inteiro, tá? Só vi os highlights, vou ver esse final de semana. A entrevista do Tucker Carlson com Sergei Lavrov. Sergei Lavrov é o ministro das Relações Exteriores. Tucker Carlson, um comunicador super importante, republicano, mais conservador, da Fox News. O Tucker Carlson, né? Ele representa hoje parte da população trumpista, vamos colocar assim, que é muito crítico à ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, colocando que o Biden e a Kamala estão levando os Estados Unidos para uma terceira guerra mundial. Falou, galera, que os Estados Unidos não devem continuar ajudando o Zelensky com tanta volúpia, com tanta força, e que essa entrevista vai ser a chance da população americana ver a guerra do ponto de vista da Rússia. E o Sergei Lavrov fez alguns agradinhos, galera, convenhamos, tá? Pelo menos os highlights aí que eu vi. Segundo o Sergei Lavrov, os Estados Unidos, a Rússia, né, na verdade, com os Estados Unidos, quer normalizar a relação. E, inclusive, o presidente Putin sempre expressa o seu respeito pelo povo americano e a história e cultura do povo local.
Eu não vejo muito isso, tá? O que eu vejo sempre é o Putin falando: o Ocidente é decadente, com essa pauta woke, a gente tem que prevenir que esse tipo de informação chegue aqui no Oriente, né? Mas, claro, entende, né? É muito mais importante para a geopolítica a mensagem do que está querendo ser transmitida, né? Na minha concepção, o Sergei Lavrov, ó, entendam, tá? A nossa inimizade não era com os Estados Unidos. A gente tá junto, pô, queremos construir o mundo da paz. O problema era com o Biden e com a Câmara. Agora, se o Trump vier, ainda mais com uma proposta de paz que envolva reconhecer os territórios que estão sob domínio da Rússia, tamo junto, gosto do Trump, entende? Mas falou também, deixou claro, que a Rússia vai usar todos os meios que puder, todos, para garantir que eles, ou seja, o Ocidente, né? Aliás, eles, os russos, não obtenham o que o Ocidente está chamando de uma derrota estratégica da Rússia. Ou seja, a Rússia não teria como perder, segundo Lavrov, porque usará de todos os meios. Entenda-se todos, bem ressaltado, armas nucleares para conseguir os seus objetivos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.